vou continuar nesse tema, imitação de Cristo, e quero reforçar que a ideia de imitar a Cristo é a ideia de olhar para Cristo buscando ser semelhante a Ele, refletindo como o espelho a imagem de Cristo. Em Antioquia, em Atos 11, 26b, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Ser chamado cristãos implicava que os discípulos eram reconhecidos como semelhantes a Cristo, refletindo sua imagem em palavras e ações. O termo foi usado por terceiros, né? Foi as pessoas que não eram cristãs, né? Que não eram judias, talvez, e possivelmente foi usado como um insulto, como uma zombaria, alguma coisa assim. Mas acabou se tornando um título de honra para aqueles que seguiam e se conformavam a Cristo. Assim, ser um cristão não é apenas professar fé, mas viver de modo que os outros vejam Cristo em nós, né? Por isso a ideia de imitar a Cristo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Andar não é no sentido de caminhar, mas é no sentido de ser igual a ele, fazer o que ele fez e viver como ele viveu, né? Olha, hoje, na atualidade, a gente pergunta: quais são pessoas, né? Porque Paulo, ele dizia assim: imitem a mim como eu estou imitando a Jesus. Quais são as pessoas hoje que vocês conhecem, que são modelo e referência de imitação de Cristo? Pessoas que você possa dizer assim: não, eu quero ser como ele, porque esse cara imita Jesus, ele vive como Jesus. Que pessoas que a gente tem hoje? Que modelos e referências nós podemos dizer que existem, que os jovens, né, que as pessoas possam usar como modelo e referência de imitação de Cristo? Olha, irmãos, eu vou dizer que é muito, muito difícil achar alguém na atualidade. São pouquíssimas pessoas. Eu, quando me converti, na minha época, havia muitos livros, né, falando de missionários. E eu gostava muito de ler biografias, de ler histórias desses missionários, né? E essas histórias me impactavam muito. E essas pessoas acabaram se tornando modelos e referências para mim. Então, eu quero falar de algumas. Primeiro de todos é o apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos de um verdadeiro imitador de Cristo. Sua vida foi marcada por amor incondicional, por simplicidade, desapego às coisas do mundo e humildade, refletindo a própria caminhada de Jesus. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora, pensa bem, Paulo estava falando para eles imitarem a ele, no quê? Né? No que Paulo estava sendo um modelo? Então, é interessante, porque a gente lê muito os ensinos de Paulo.
Mas a gente não presta, às vezes, muita atenção na vida de Paulo. A gente estuda os ensinos de Paulo e não estuda a vida de Paulo. Então, Paulo, ele está falando, olha, que vocês olhem para mim e vocês usem a minha vida como um modelo referência de imitação de Cristo, porque eu também estou imitando a Cristo. Então, Paulo não apenas pregou sobre Cristo, mas viveu como Cristo viveu, com amor, renúncia e serviço inabalável. O amor incondicional sacrificial. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Paulo vivia uma vida tão em Cristo, vivendo tão assim, numa renúncia, numa morte do seu ego, né? Que ele vinha caminhando, que ele chegou num ponto que, ó, ele disse, agora eu já não estou vivendo mais. Agora quem vive nesse corpo é Cristo. Então, olha o ponto onde Paulo chegou, de perseguidor a servo de Cristo, né? Antes da sua conversão, Paulo era Saulo de Tarso, um fariseu que perseguia e prendia cristãos. Num caminho para Damasco, teve um encontro pessoal com Jesus, Atos 9, que transformou completamente sua vida. De perseguidor, tornou-se perseguido, entregando sua vida para proclamar o Evangelho. É interessante como, né, onde Paulo ia pregar, os judeus se levantavam violentamente contra ele. Não era uma crítica apenas, mas era uma reação violenta, né? E Paulo demonstrando o amor de Cristo, como Jesus se entregou pelos pecadores. Paulo se dedicou completamente a levar a salvação a todos os povos. Do momento que ele se converteu até o momento que ele morreu, ele tinha um propósito, ele tinha uma coisa só que fervia no coração dele, que era levar o evangelho a todos os povos, né? Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios e perseguições, mas olha, você não vê ele dizendo, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir. Ele disse, o amor de Cristo nos constrange. O verdadeiro amor cristão, ele é demonstrado em sacrifício e dedicação ao próximo. Simplicidade e desapego das coisas do mundo. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nada abalava ele, né? A perseguição era motivo de alegria. E as bênçãos, o carinho dos irmãos, tudo era motivo de alegria. Vivendo apenas para Cristo. Paulo não buscava riqueza ou fama. Pelo contrário, onde ele ia, ele era rejeitado, ele era desonrado, né? Ele trabalhou como fabricante de tendas para não ser um peso para as igrejas. Muitas vezes passou fome, frio e necessidades, mas nunca murmurou, pois sua única preocupação, a sua missão, era anunciar o Evangelho. Ele escreveu, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Lição: como Cristo não possuía riquezas materiais, mas vivia para fazer a vontade do Pai. Paulo renunciou tudo para cumprir a missão que Deus lhe deu. Humildade, serviço ao próximo. Tende vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, né, que houve também em Cristo Jesus. O maior apóstolo, mas o menor de todos. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e plantou inúmeras igrejas. No entanto, ele não se considerava grande, mas dizia: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha só como ele. Isso aqui não é frase de efeito, né? Quem conhece, estuda, lê. Olha a humildade de Paulo. Hoje os homens estão brigando por título, né? Querendo ser chamado de apóstolo, querendo, né? Não, eu sou pastor. Uma vez nos Estados Unidos, liguei para um pastor lá e a secretária falou: pastor não, apóstolo fulano, né? Assim, um jeito que ela falou, eu achei até estranho, né? E as pessoas, então, elas buscam título, né? Então, aí o pessoal brinca comigo, né? Que Massal, pastor Massal, às vezes me chamam reverendo, eu falo assim, não, não me chama de pastor nem de reverendo, me chama de Massal. Aí o pessoal começa, mas tem que chamar de pastor porque o título é importante. Aí eu falo assim, ó, se vocês querem me chamar de algum título, me chama como o Paulo falou, me chama de escravo, chama Massal ou escravo. Aí eu vou gostar. Então, nós estamos brigando por títulos, irmãos. E Paulo, ele falava, me chame de escravo, não de apóstolo, né? Então, ele era realmente humilde, né? Ele lavava os pés da igreja com amor, ensinamento e disciplina, assim como Jesus fazia com seus discípulos, dependendo apenas de Deus, né? Paulo não confiava em sua própria força, mas em Deus, para guiá-lo e sustentá-lo. E ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele dependia, né, da graça de Deus. A humildade verdadeira nos leva a depender de Deus e servir aos outros sem buscar reconhecimento. É duro a gente quer fazer as coisas, quer às vezes ter uma igreja grande, quer os resultados, né? Por quê? Porque a gente pensa muito na gente, né? Paulo, ele, imagina, ele pregando, sendo açoitado, sendo preso, né? E ele passou uma boa parte da vida dele preso. Então, você fica pensando, Paulo na cadeia, ele podia pensar assim, puxa, Deus, né? Eu posso pregar para tanta gente, olha quantos milagres, quantas igrejas eu já fundei, né? E o Senhor me deixa aqui nessa prisão, né? É, pensando em Paulo, né? Humanamente falando, né? A gente pensaria em realizar coisas, grandes coisas, abrindo igreja, ganhando multidões, né? E Jesus deixou ele, Deus, né? Deixou ele preso na cadeia muito tempo, mas foi ali que ele escreveu a maior parte das suas cartas, né? Quer dizer, até hoje nós somos abençoados porque Paulo ficou numa cadeia, né? Então, e ele lá na cadeia, o que ele dizia, né? Ele falava para não murmurar,
E ele falava, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai. Quer dizer, você vê como Paulo é uma referência, né, de humildade, simplicidade. Impacto e legado. Plantou igrejas em diversas cidades e países, espalhando o evangelho pela Ásia Menor e Europa. Escreveu cartas que formam grande parte do Novo Testamento, ensinando doutrinas essenciais para a igreja. Morreu como mártir em Roma, permanecendo fiel até o fim. Então, vamos dizer assim, com quantos anos ele morreu, né? Ele podia ter morrido já velho, ficado mais 30, 40 anos, mas a vida não é o tempo, mas é a qualidade daquilo que você faz. Assim como Jesus, que em 3 anos fez tudo o que ele precisava, né? Paulo, ele fez tudo que ele precisava fazer, né? Em talvez 20, 30 anos. E nós, talvez com 40, né, 50 anos de ministério, talvez não fazemos nem 10%, 5% do que esses homens fizeram. Pergunto eu, que legado nós estamos deixando? Que impacto nós estamos deixando? Né? Outra pessoa é o William Carey. Foi um dos maiores missionários da história, considerado o pai das missões modernas. Seu amor pelo evangelho, simplicidade e desapego ao conforto e humildade no serviço ao próximo fazem dele um grande imitador de Cristo. Ele foi missionário na Índia, né? O amor incondicional, porque o amor de Cristo nos constrange. William Carey, ele nasceu na Inglaterra, em uma família humilde, e desde jovem mostrou interesse pela Bíblia e por missões. Como sapateiro, ele passava seu tempo livre estudando línguas e teologia. Por que ele estudou línguas? Porque ele foi um grande tradutor da Bíblia. Olha só, o cara que nasceu numa família humilde, trabalhava de sapateiro e ele, nas horas livres lá, estudando línguas e a Bíblia. E acabou se transformando num tradutor da Bíblia. Ao perceber a necessidade de levar o evangelho às nações, ele se dedicou a pregar que a grande comissão ainda era válida para a igreja. Muitos, na época, acreditavam que Deus salvaria os perdidos sem a necessidade de missões. Carey, porém, insistiu que os cristãos tinham a responsabilidade de levar o amor de Cristo aos povos não alcançados. Ele disse: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus, imitando a Cristo em amor. Como Jesus que veio buscar e salvar os perdidos. William Carey, né? Ele deixou tudo para pregar aos que nunca tinham ouvido o evangelho. Naquela época, a Índia era um grande campo, né? Não havia quase missionários e os indianos não tinham o evangelho. E ele foi para lá, sofreu perseguições e rejeições, mas nunca desistiu de seu chamado. Durante décadas, serviu os indianos, ensinando, pregando e traduzindo a Bíblia para que pudessem conhecer a Cristo. Simplicidade e desapego. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carey abandonou uma vida estável na Inglaterra para viver na Índia, onde enfrentou, olha a expressão, extrema pobreza. Ele viveu em extrema pobreza, doenças e dificuldades.
Ele não tinha apoio financeiro suficiente. Trabalhou como professor e tradutor para sustentar sua família enquanto pregava o evangelho. Sua esposa, Dorothy, sofreu problemas mentais devido às dificuldades da missão, e ele cuidou dela até o fim de sua vida. Gary recusou conforto e riquezas, vivendo de forma simples entre o povo indiano, imitando a Cristo no desapego. Como Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, Gary renunciou à sua segurança e conforto para servir os outros. Ele não buscou fama ou poder, mas dedicou sua vida ao reino de Deus. Olha, viver na China ou na Índia, hoje a Índia é um grande desafio, né? Questão de higiene, questão de conforto, né? De qualidade de vida. E naquela época onde ele foi, a China era uma grande favela, comida, higiene, então há muita doença, né? Quando foi oferecido um cargo prestigioso no governo britânico, ele recusou, dizendo: eu sou apenas um missionário, nada mais. Olha só, os caras ofereceram um cargo importante para ele no governo britânico e ele recusou, dizendo: sou apenas um missionário, nada mais. Humildade e serviço ao próximo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Carey via o serviço aos outros como um chamado divino. Ele não apenas pregava o evangelho, mas também ajudava os indianos a melhorar sua qualidade de vida. Traduziu a Bíblia para várias línguas locais. Não sei se vocês sabem, mas a Índia tem vários dialetos, né? Centenas de dialetos, tornando a palavra de Deus acessível a milhões de pessoas. Lutou contra práticas desumanas, como o sati, é um ritual em que viúvas eram queimadas vivas com os maridos falecidos. Olha, o sati era uma crença, né, ritual, onde quando o marido morria, eles queimavam o corpo do homem e queimavam a mulher viva junto com o marido. E o William Carey lutou contra isso. Criou escolas para ensinar a Bíblia e alfabetizar crianças e adultos, imitando a Cristo no serviço. Assim como Jesus veio para servir e não ser servido, Carey dedicou sua vida a servir os necessitados e levar esperança aos marginalizados. Não é os marginais, viu? Os marginalizados, aqueles que eram abandonados, desprezados e rejeitados, né, dentro da Índia. Ele não buscou reconhecimento humano, mas trabalhou incansavelmente para o reino de Deus. Mesmo depois de perder filhos e a esposa, continuou firme em seu chamado, confiando em Deus para sustentá-lo. Olha só, esses missionários, eles perdiam os filhos, a esposa, é a história da maioria deles, porque eles iam em condições tão precárias e viviam uma vida de pobreza tão extrema que os filhos acabavam morrendo e a esposa também. Hudson Taylor foi um dos missionários mais influentes da história cristã, conhecido por seu amor incondicional, desapego das coisas do mundo, humildade no serviço ao próximo. Ele fundou a missão do interior da China, que revolucionou o trabalho missionário e impactou milhões de vidas. O amor incondicional e sacrificial, porque o amor de Cristo nos constrange, chamado para a China. Desde jovem, Taylor sentiu um forte desejo de levar o evangelho à China,
onde milhões de pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele começou a estudar medicina para servir melhor o povo chinês. Contra a vontade de sua família e amigos, partiu para a China em 1853, enfrentando um perigo e um longo trajeto de navio. Muitas pessoas morriam nessas viagens de navio, né? Porque a coisa era precária naquela época, demonstrando o amor de Cristo. Como Jesus se aproximava dos rejeitados e marginalizados, Hudson Taylor viveu entre os chineses, aprendendo sua língua e cultura, enquanto outros missionários britânicos mantinham distância dos nativos. Ele, Hudson Taylor, né, vestia-se como ele, com roupas tradicionais chinesas, e adotava seus costumes para se aproximar das pessoas. Os missionários britânicos naquela época ficavam nas capitais, vivendo com a sua cultura, vestidos com as suas roupas, aqueles chapéus dele, né? E muitas vezes eles nem falavam a língua dos nativos, eles usavam tradutores. E o Hudson Taylor, ele revolucionou missões porque ele foi para o interior da China, onde a pobreza, naquela época também, a China era uma favela, né? A pobreza muito grande. E o Hudson Taylor foi lá, se vestia como ele começou até fisicamente, cabelo, bigode, barba, parecendo um chinês, né? Adotando os seus costumes, né, para se aproximar deles, e falava na língua deles. Ele dizia: se eu tivesse 1000 vidas, eu as daria todas pela China. Olha só o amor que ele tinha pelo povo, né, pelas pessoas. O amor de Cristo nos leva a sacrificar nossas próprias preferências para alcançar os perdidos. Irmãos, você fica olhando assim, cadê essas referências hoje, né? Eu sei que existem, e elas estão incógnitas, porque esse tipo de pessoa não aparece em TV, não escreve em livros, não estão nos jornais, eles estão ali no meio do povo, vivendo, né? Pobres que nem essas pessoas. Simplicidade e desapego, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, vivendo pela fé. Hudson Taylor, ele é um modelo nessa parte de sustento. Ele decidiu não confiar em ajuda financeira garantida, mas viver pela fé, dependendo totalmente da provisão de Deus. Durante muitos momentos, passou necessidade extrema, mas nunca pediu dinheiro a ninguém, confiando que Deus supriria. Ele disse: a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Sabe, hoje, quando você pensa num pastor missionário, a primeira coisa que ele está preocupado é quanto que vão pagar, né? Quanto que ele vai ganhar de dinheiro, aonde ele vai morar. Naquela época, Hudson Taylor, ele ia sem recursos, sem condições, e fazia o seu trabalho pela fé. Renúncia de conforto e riqueza. Ele recusou um estilo de vida confortável, vivendo entre os pobres e compartilhando tudo o que tinha. A maioria dos missionários da época vivia em grandes cidades costeiras, que eram nas capitais, mas Taylor foi ao interior da China, onde ninguém queria ir. Sofreu perseguições, foi apedrejado e enfrentou hostilidade. Os chineses
né, se levantaram contra eles, né, mas nunca desistiu. Como Cristo abandonou a glória do céu para servir na terra, Taylor renunciou seu conforto para levar o evangelho aos necessitados. Humildade e serviço ao próximo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, servindo ao povo chinês. Taylor não viu os chineses apenas como alvos missionários, mas como irmãos e irmãs em Cristo. Ele treinou cristãos chineses para serem líderes e evangelistas, em vez de impor um sistema ocidental. Ao contrário de outros missionários que impunham o inglês e a cultura europeia, Taylor respeitava e valorizava a cultura local. O exemplo de Cristo na oração e dependência de Deus. Como Jesus passava longas horas em oração, Taylor orava fervorosamente e dependia do poder de Deus para a sua missão. Não sei se você já leram o livro O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Você vai ver que no final há um relato da pessoa que escreveu a biografia dele, e ele acompanhava o Hudson Taylor, né? E ele disse assim, que às vezes eles caminhando pelas estradas, andando por aquelas estradas poeirentas, né? E parando para dormir numa pousada bem precária, né? Esse cara que escreveu o livro do Hudson Taylor dizia que ele ouvia de madrugada o riscar de um fósforo e uma vela se acendendo. Ele sabia que ali estava o segredo espiritual de Hudson Taylor. Ele levantava de madrugada para orar e buscar o Senhor. Certa vez, quando perguntaram sobre o segredo do seu ministério, ele respondeu: tudo o que fiz foi confiar em Deus para fazer o impossível. Como falta, né, gente assim, né? Como falta homens como esse. A humildade verdadeira nos leva a confiar em Deus e não em nossa própria força. Impacto e legado. Fundou a missão no interior da China, que enviou, olha só, mais de 800 missionários. Estabeleceu mais de 125 escolas. Inspirou gerações de missionários, inclusive nomes como Jim Elliot e Amy Carmichael, que são dois grandes missionários, né? Hoje ainda a igreja na China tem milhões de cristãos. Muitos foram influenciados pelo legado de Hudson Taylor. Eu encontrei um chinês, né, assim, aqui em São Paulo, e perguntei para ele, né, se lá na China, né, que tem milhões de cristãos hoje, se a maioria dos cristãos ali são resultado do trabalho de Hudson Taylor, porque o Hudson Taylor treinou os próprios cristãos, né, chineses, para serem missionários na China. E esse chinês, sem pestanejar, rapidamente falou: sim, a maioria dos cristãos que existem lá foram frutos da obra do Hudson Taylor. Olha só. Então, além da China, né, o Hudson Taylor impactou gerações, né, como ele impactou a minha vida também. Charles Thomas Studd foi um missionário britânico que exemplificou o amor incondicional, simplicidade, desapego e humildade ao renunciar riqueza e fama
para seguir o chamado de Deus. Ele serviu como missionário na China, Índia e África, deixando um legado de fé e compromisso radical com Cristo, um amor incondicional e sacrificial, porque o amor de Cristo nos constrange, chamado para missões. O Carl Studd, ele nasceu em uma família rica e teve uma juventude promissora. Ele era um dos melhores jogadores de cricket, né? Aquele esporte que você vai de cavalo, né? Com um tipo de uma raquete é um taco, né? Que você vai batendo na bola. E tinha ele era reconhecido, né? Tinha reconhecimento. Além de ser rico, ele era conhecido porque era um dos melhores jogadores de cricket. Mesmo sendo famoso e bem-sucedido, ele percebeu que nada disso tinha valor eterno se não fosse usando para a glória de Deus. Em um culto, ouviu o missionário Hudson Taylor falar sobre a necessidade de evangelizar a China. Sentiu Deus chamando-o para missões e decidiu abandonar sua carreira esportiva. Ele dizia: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para eu fazer por ele. Gente, olha que frase, né? Olha que frase. Pergunto eu, os crentes de hoje são muito mole, ninguém quer fazer sacrifício. Você marcar uma reunião aí que não seja no horário normal, ninguém vem, né? As pessoas só estão buscando conforto e bênção, demonstrando o amor de Cristo, né? Não é que as pessoas só estão buscando isso, elas estão muito confortáveis, muito acomodadas, né? Como Jesus deixou sua glória para salvar os perdidos, Studd abriu mão de tudo para alcançar aqueles que nunca tinham ouvido o Evangelho. Ele fez parte dos Cambridge Seven, um grupo de jovens britânicos que foram para a China como missionário. Viu entre os chineses, viveu entre os chineses, aprendeu sua língua e compartilhou o amor de Cristo com os mais necessitados. O verdadeiro amor cristão não se baseia no que podemos ganhar, mas no que estamos dispostos a dar. Então, a questão não é o que Deus, o que Jesus pode fazer por nós. A questão hoje que a gente tem que levantar é o que nós podemos fazer, o que nós podemos dar. Não é o que ele pode dar para nós, mas o que nós podemos dar para ele. Simplicidade, desapego das coisas do mundo, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, renunciando à fortuna. Quando seu pai faleceu, o Carlos Studd herdou uma grande fortuna. E ele, quando herdou essa fortuna, estava vivendo numa pobreza sem conforto lá no interior da China, passando privações, passando fome, né, às vezes. No entanto, ele decidiu doar todo o dinheiro. E quando diz todo o dinheiro, significa todo o dinheiro. Ele não pegou nada para ele. Ele doou todo o dinheiro para missões e instituições cristãs, confiando que Deus proveria suas necessidades. Quer dizer, ele abriu mão de tudo, não pegou nada para ele. Ele enviou parte da fortuna para Hudson Taylor, parte para George Mueller, que cuidava de órfãos, e parte para William Booth, fundador do Exército de Salvação. Ele ficou sem nada, dependendo exclusivamente de Deus para sustentar. Irmãos, dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar numa coisa dessa? Esse cara, aí você fala, não,
Ele exagerou. Olha, quem exagerou foi Jesus. Jesus abriu mão de tudo, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, aquele que era soberano, né? Criador de todo esse universo. Ele abriu mão de tudo, exatamente para ser nada, e viveu como escravo, como servo aqui. Então, isso é exagero. Vivendo com simplicidade. Espera um pouquinho só, o cachorro está querendo entrar aqui, rapaz. Arranhando a porta, que vai acabar. Depois da China, Carlos Studd foi missionário na Índia, onde viveu entre os pobres, pregando o evangelho. Para vocês terem uma ideia, ele já estava numa certa idade e ninguém queria sustentá-lo mais. Ele ia ali pela fé. Com idade avançada e problemas de saúde, decidiu ir para a África, onde fundou a missão do interior da África. Como ele não conseguiu dinheiro, a mulher dele ficou na Inglaterra trabalhando e ela sustentava ele na África. Eles se separaram. Enfrentou malária, dificuldades extremas, falta de recursos, mas nunca reclamou ou desistiu. Como Cristo não possuía riquezas materiais, mas vivia para fazer a vontade do Pai, Carlos Studd abriu mão de sua fortuna e viveu uma vida de simplicidade para cumprir missão de Deus. Humildade e dependência, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Quer dizer, Filipenses, vocês começam a entender, aqui esse versículo está, façam como Cristo fez. Ele largou tudo, seja humilde como ele foi. Ele viveu aqui na terra com uma simplicidade, com desapego. Aquele que tinha tudo, que talvez fosse o maior rico desse universo, né? Sendo tudo se fez nada, né? Então, é isso que Paulo está falando. Sejam imitadores de Cristo, né? Naquilo que ele fez, ele se esvaziou, deixou toda a sua glória, deixou de ser Deus, né? Para assumir a forma de homem. Como homem, ele assumiu a posição de escravo. E aceitou, foi obediente, se humilhou até morte de cruz, dependendo apenas de Deus. Studd nunca pediu dinheiro para sustentar seu ministério. Ele confiava que Deus supriria todas as suas necessidades. Em momento de extrema escassez na África, sua equipe missionária não tinha comida nem dinheiro. Ao invés de entrar em desespero, ele simplesmente orou e confiou. Pouco depois, Deus enviou provisão de forma milagrosa. Ele disse: o dinheiro que está no banco do céu é mais seguro do que o dinheiro que está no banco da terra. Olha só, ele ajuntava tesouros no céu. Ele, o investimento dele não era em riquezas aqui na terra, mas riqueza lá no céu, porque o dinheiro lá no céu está mais seguro do que o dinheiro aqui na terra. Servindo os mais necessitados, ele não buscava status ou reconhecimento, apenas queria que Cristo fosse conhecido. Ajudava os doentes, cuidava dos pobres, vivia como servo de Deus, sem se preocupar com sua própria fama. Apesar das críticas, permaneceu humilde e fiel ao seu chamado até o fim da vida. Humildade verdadeira nos leva a depender totalmente de Deus, servindo aos outros, sem esperar reconhecimento, impacto e legado. Fundou a missão do interior da África, que enviou centenas de missionários, estabeleceu igrejas entre tribos que nunca tinham ouvido
o Evangelho. Influenciou gerações de missionários, incluindo nomes como, olha, Jim Elliot e Elizabeth Elliot. Suas palavras ainda inspiram muitos cristãos a viverem com paixão e compromisso para Cristo. Sabe, quando eu li o título do livro dele, eu não tinha o livro, mas eu soube do título do livro dele. Sabe qual que é o título do livro que eu li sobre o Carl Studd? É O Homem que Obedecia a Deus. Quando eu li esse título, eu falei, uau, eu quero conhecer esse cara. E aí eu comecei a ler o livro e esse cara me impactou. Esse homem me impactou. Por último, David Livingstone, né, foi um missionário, explorador e médico britânico que dedicou sua vida ao continente africano. Ele exemplificou amor incondicional, simplicidade, desapego e humildade ao arriscar sua vida para levar o evangelho e combater a escravidão. Seu legado continua inspirando missionários hoje. O amor incondicional, chamado para a África. Desde jovem, Livingstone teve um forte desejo de servir a Deus. Ele estudou medicina e teologia para combinar cura física e espiritual em seu ministério. Sentiu-se chamado para a África, onde ninguém queria ir, porque era um continente desconhecido, hostil e repleto de perigos. Ele dizia: não sonho com nada mais do que abrir um caminho para que o evangelho alcance os povos da África, demonstrando o amor de Cristo. Como Jesus andava entre os rejeitados e esquecidos, David Livingstone viveu entre tribos africanas, aprendendo suas línguas e costumes, tratava as doenças dos nativos e ensinava o amor de Cristo. Pregava não apenas com palavras, mas com ações de compaixão e serviço, algo que conquistou o respeito dos africanos. O verdadeiro amor cristão se manifesta no sacrifício pelo bem dos outros. Simplicidade e desapego às coisas do mundo, renunciando ao conforto da Inglaterra. Livingstone poderia ter vivido uma vida tranquila como médico na Inglaterra, mas escolheu os desafios e perigos da área. Ele viajou milhares de quilômetros a pé, atravessando desertos, selvas, rios, infestados de crocodilos, para alcançar novas tribos. Viveu em condições extremamente precárias, enfrentando falta de comida, doenças e perigos constantes, sofrimento e perseverança. Foi atacado por um leão que quase arrancou seu braço, mas continuou sua missão. Pegou malária dezenas de vezes, sofrendo febres terríveis. Muitas vezes passou semanas sem ver outro ser humano branco, mas permaneceu firme no chamado. Ele escreveu em seu diário: nada nesse mundo me fará desistir da missão que Deus me deu. Lição: como Cristo não veio para ser servido, mas para servir. David Livingstone renunciou a tudo para levar o evangelho aos mais distantes. Humildade, serviço ao próximo, combatendo a escravidão na África. O Livingstone viu de perto o horror do tráfico de escravos africanos, onde milhares eram capturadas e vendidas como mercadoria. Ele se tornou um dos primeiros europeus a denunciar essa prática, levando o tema à atenção mundial. Não se contentou apenas em pregar, mas lutou ativamente pela dignidade dos africanos. Servindo como Cristo serviu, ele não buscou riqueza ou reconhecimento, mas viveu humildemente, compartilhando tudo o que tinha. Quando questionado sobre seu sacrifício, ele respondeu: não fiz nenhum sacrifício, fiz apenas o que Cristo faria. Olha, gente, mas que frase!
Para ele não foi sacrifício fazer o que Cristo fez. Lição: a humildade verdadeira se expressa em viver para os outros, não para nós mesmos. É esse tipo de humildade, de amor que está faltando hoje na igreja. Impacto legal. Abriu portas para missões na África, inspirando milhares a seguirem seus passos. Mapeou grande parte do continente africano, tornando possível a chegada de outros missionários. Influenciou o fim do tráfico de escravos na África, trazendo mudanças duradouras. Morreu de joelhos em oração em uma cabana na África, fiel ao seu chamado até o último momento. Olha que exemplo, o cara morreu de joelho em oração. Irmãos, vocês começam a entender o que é imitar a Cristo? Pessoas que foram modelos, são esses caras aí. Caras que podem dizer, imitem a mim como eu imitei a Cristo. Pessoas que não se consideravam dignas, né? Nem de ser chamado apóstolo ou grandes homens de Deus, né? Então, 1 Coríntios 2, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. A ideia não é de ser semelhante a Jesus fisicamente, mas ser semelhante a ele no caráter, no coração, é viver como ele viveu aqui na terra. Jesus é o referencial de como devemos ser e viver. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, sugere uma experiência contínua e progressiva, algo semelhante à medida que olhamos para Cristo e sua glória. E quando a gente pensa, né, na imagem de Cristo, muitas vezes a gente pensa na glória, né, naquela majestade. Não, é na simplicidade, na humildade, no desapego e no amor de Cristo. Sermos progressivamente transformados à imagem de Cristo pelo Espírito Santo, nos tornando semelhante a Ele, refletindo a sua glória no mundo. E a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com Ele na sua morte. Quer dizer, comunhão do seu é participar do sofrimento de Cristo. Paulo nos estimula a sermos como Cristo, sofrendo como ele sofreu, conformando-se com ele na morte da cruz, como um processo e não um evento. Por isso, Jesus disse, dia a dia, tome a sua cruz, né, como um processo diário. Imitar a Cristo é seguir a Cristo, é se conformar com ele na sua morte, através do processo da cruz, onde a cruz é símbolo de morte, morrer, se desapegar das coisas do mundo, é símbolo de amor incondicional, sacrificial, e é símbolo de humildade. Então, quando nós estamos falando de cruz, nós estamos falando disso, que é o que Jesus, né, viveu aqui na Terra. A morte aqui, morte para o mundo, o desapego, ele se desprendeu de tudo, não só da sua glória, né, mas do seu poder, mas de todas as coisas. E o seu amor
e humildade. Então, o processo da cruz é como na prática nós vamos começar a ser semelhantes a Cristo, porque todos esses homens, eles também passaram por esse processo, morrendo para o mundo, né? E negando o seu eu, o seu ego, os seus desejos, suas vontades, para amar a Deus incondicionalmente e ao próximo, né? E, por último, a humildade, né? Que é o esvaziar-se, abrir mão de todo o seu ego, seu eu, né? Esvaziar-se e humilhar-se. Irmãos, então, a terceira parte que eu vou abordar, vou começar a falar de como a gente vai morrer esse desapego ao mundo, e a outra parte, o amor incondicional e sacrificial, e, por último, a humildade. Eu creio que imitar a Cristo, irmãos, é ensinar as pessoas a serem como Cristo, vivendo esse processo. Não tem como querer seguir a Cristo, ser semelhante a Cristo, sem passar pela cruz. E hoje nós estamos querendo viver um cristianismo sem cruz. Agora, a cruz não simboliza apenas morte. A cruz simboliza também amor e humildade. Amém, irmãos? Eu acho que hoje eu extrapolei um pouco o tempo, né? Mas era o que eu tinha para vocês aqui hoje. Espero que tenha sido uma bênção para vocês, né? Mas o que eu quis mostrar, né? Vocês devem ter entendido isso, né? A referência, né? Nós não temos hoje referência. E pergunto eu, e nós? Podemos dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, nós estamos procurando imitar a Cristo como? No desapego ao mundo, no amor e na humildade. Então, eu creio que eu tentei simplificar a visão do que é imitar a Cristo. Porque quando você pensa em imitar a Cristo, muitos pensam na glória, né? No poder, na unção, né? Nos milagres. Mas, principalmente, nisso aí, você quer imitar a Cristo, seguir a Cristo, você tem que tomar a cruz. E é diário, diário. Amém? Um minutinho para cada um compartilhar alguma coisa, começando aí com Jeremias, que está aqui à minha direita. Marçal, Amém? depois de uma palavra dessa, a gente tem que repensar, né? Se podemos ser chamados de cristãos, se podemos ser chamados de discípulos, né? Porque quantas coisas assim a gente precisa ainda morrer, né? Para realmente viver isso aí, para imitar Cristo. Quantas coisas precisamos ser curados ainda, né? Que o Senhor nos dê graça para continuar aí e realmente morrer para imitá-lo, né? Amém. Glória a Deus pela palavra. Benedito. Depois de tudo isso, rapaz, eu vejo o quanto eu não tenho feito nada. O quanto eu não tenho feito nada. O quanto tem me dado tão pouco, né? Mas que Deus nos ajude, né? Para que a gente possa prosseguir para o alvo, né? Que é Cristo. Amém. Amém. Edson. Eu estou na linha aí dos meus queridos irmãos, né? Para mim, a palavra é chorar, né? Para olhar para dentro e ver como estamos, o que estamos, né, pensando, fazendo, planejando, vivenciando,
Aí entendemos a distância aí, né? O que poderiam seguir onde deveriam. Enfim, assim, tem muita coisa para repensar. Né? Glória ao Senhor por nos dar essa chance. Vasney? Amém. Graças a Deus. Obrigado, Marçal, por estar repartindo não só uma palavra, mas sua vida, né? E sabemos que junto com a palavra vem um sentimento, um desejo de ser esse imitador de Cristo, né? E transmitindo isso para nós com muita graça de Deus, né? Que o Senhor nos ajude. Só a misericórdia dele para nos capacitar a vivermos essa imitação plena dele, né? Obrigado. O Aldo, você quer falar alguma coisa? Você está aí, Aldão? Não sei se ele está. Tô sim. E amém. Essa palavra aí a gente tem sido confrontado para imitar de fato Jesus, né? E não só de palavras, mas de ações. E é uma coisa que a gente até viu lá no Sermão da Montanha que a gente estava vendo no final sobre praticar as palavras, né? Isso é o que faz a gente construir em cima da rocha. Então, de fato, imitar a Cristo é isso, é viver como ele viveu, é praticar aquilo que ele fez, e fundamentar nossa vida nisso. O que eu quis dar para vocês é modelos, né, de pessoas que são modelos, né, referência. E, infelizmente, se você olhar a nova geração, que referência que eles têm? A referência que eles têm é a gente. E que referência nós somos para eles? Não dá, olha, se olhando isso aí, não sei se eu estou exagerando, mas é uma vergonha o evangelho que nós estamos vivendo. É uma vergonha. É uma vergonha. Não só para nós, mas todo mundo que está dentro da igreja. É uma vergonha isso que nós estamos fazendo. É uma vergonha isso que nós estamos vivendo. Nós estamos literalmente mostrando o quanto que a gente se ama, o quanto a gente não ama a Deus e o próximo. Porque se a gente realmente negasse o nosso eu e amasse realmente a Deus e o próximo, eu acho que a gente estaria fazendo muito mais. Então, é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado, né? A gente tem que sentir vergonha de viver do jeito que a gente está vivendo. A gente tem que parar para repensar, né? Estou vendo aqui os cabelos brancos aí, o Aldo é um novinho aí, tem 29, 30 anos. Mas nós aqui, eu estou vendo os cabelinhos brancos, né? Nós podemos fazer muito mais. E talvez tornar essa última caminhada a mais significante, a mais importante de toda a nossa vida. Amém. Amém. Nós podemos fazer mais, nós podemos ser mais, podemos ajudar, né, aos outros, simplesmente fazendo uma coisa, imitando a Cristo, imitando esses homens de Deus, né? Amém? Você pode orar, Vasim? Amém. Pai, nosso coração dói, Senhor, de saber que temos falhado tanto, Senhor. Tudo que o Senhor já nos deu em Cristo, e de tantos exemplos, tantos modelos que já vimos, ouvimos, lemos e aprendemos. Mas, pela Tua graça, pedimos que o Senhor nos capacite, nos ajude a continuarmos, Senhor, te seguindo e de uma forma melhor, de uma forma mais completa, Pai. Imitando o Senhor e manifestando a Tua vida, Jesus, para que outros te conheçam através do nosso viver.
Obrigado por esse tempo, obrigado por nos dar esse momento de reflexão tão profunda, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças. Obrigado pela vida do Marçal, pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou estar viajando 2 semanas direto, né? E eu volto logo depois do Carnaval. Então, nós só vamos ter reunião depois do Carnaval, mas eu vou dar um estudo sobre o mundo, que é muito importante, que vai nos ajudar muito nessa questão de morrer para o mundo. Amém? Amém. Marçal, deixa eu falar uma coisa. Como está a programação? O Ed vai vir esse ano aí? Ah, não sei, eu agora, nós acabamos a parceria, né? E depois eu compartilho uma coisa com vocês, mas